Olá amigos, eu sou Carlos Barros e este é o canal História Crítica e Humorada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre história, cultura e religião. Mas tem uma coisa, hoje não sou eu, hoje será o meu amigo Avatar. Mas antes disso, antes que o Avatar chegue, se inscreva no canal e deixe um like se você gostou ou se você gostar desse canal. Olá amigos, eu sou Avatar. Pois é, a aula de hoje, Carlos Barros, ele fez um contato comigo direto da China no tempo. E aí, amigo, o que eu fiz? Uma conferência via internet? Não. O que eu fiz? Voei no tempo, nas asas do vento, e aqui estou para falar um pouco sobre história, cultura e religião. Bom, a história ela é uma ciência social. Logo, a gente entende que a história se preocupa em estudar o homem, o espaço que o homem está vivendo em tempos diferentes. Pois é, eu posso dizer que vivi muito tempo na história, em lugares diferentes, e aqui estou para trazer um pouco do conhecimento da história no tempo. Bom, a história ela é uma ciência social, como já disse, e como ciência social, é preciso entender o seguinte, que a história ela se preocupa em estudar o homem para saber o que acontece dentro de cada espaço e no tempo, aquilo que se mantém e aquilo que muda. Ou seja, são as transformações que acontecem durante tempos em que os indivíduos estão vivendo, e assim essas transformações ou que se mantém das tradições, a história busca fazer o seu estudo. Uma coisa interessante é que a história ela precisa de fontes importantes para poder dar veracidade àquilo que está sendo estudado. Por exemplo, é preciso de registros com informações precisas sobre o passado. E aí a história ela se vale de duas coisas importantes, que são os elementos material e imaterial como fontes históricas para fazer os registros importantes do passado. A fonte material ela vem através da escritura ou da pintura, a imaterial, festas, danças, e aí você entenda que aquilo que é material é o que se pode pegar, e imaterial aquilo que não é palpável. Muito bem, um fato importante para o estudo da história é a escrita. Quando não existia ainda um código inteligente de escrita, nós não temos com certeza a dizer aquilo que se passou antes dessa importante invenção do homem. Daí a história ela tem o auxílio da arqueologia, e a arqueologia através de hipóteses pode fazer um levantamento e ser confirmado ou não aquilo o que está sendo estudado e colocado como teorias. Pois bem, se a ciência social e história ela só existe a partir de registros que são confiáveis, então a escrita vai ser o elemento fundamental e importante. Por isso, antes da escrita, para a história. A partir da escrita, aquilo que se pode registrar, então nós temos a história. A escrita, ela surge por volta de 3.300 anos antes de Cristo, ok? Então, quando você remonta um tempo passado e você encontra os povos sumérios na antiga Mesopotâmia, você vai encontrar um modelo de escrita cuneiforme. Daí, então, os homens passam a dar conhecimento e registrar aquilo que é fato histórico, o que permanece e o que muda durante a vida dos indivíduos. Outro elemento importante para a história é a tradição oral. Bom, a tradição oral é um meio de se preservar a memória através de tradições e costumes de um povo. Então, observe que uma determinada região em um passado muito distante pode não ter um código de escrita, mas o homem ele pode fazer com que se propague ideias, costumes, tradições de povos baseado naquilo que os antigos viveram. Um exemplo são as leis consuetudinárias. Outro elemento importante para a história é o patrimônio cultural. O patrimônio cultural, tudo aquilo que o homem produziu no passado e que deixou para gerações futuras. Existem nos dias de hoje alguns elementos significativos importantes para a preservação da cultura. Um exemplo, a Unesco e o IPAM, que são instituições internacional e nacional, no caso de Brasil, para poder fazer os registros, preservando, protegendo aquilo que é cultura de um povo. A cultura de um povo, ela traz a identidade daquele povo. E a história, ela é dividida em 4 fases importantes: a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e Contemporânea. Ok? Tá facinho, facinho? Vamos lá. Outro ponto que a gente gostaria de destacar nessa aula é a cultura. Já que a gente começou a falar de patrimônio cultural, então
algumas coisinhas que são importantes para o nosso entendimento. Primeiro, ela é uma herança deixada para os povos no presente. Então, povos antigos, eles desenvolveram algo, inventaram algo e deixou para o tempo, ok? Então, aquilo que a gente recebe como herança desses povos, esse legado cultural é muito significativo. E a gente vai entender, através da cultura, como os homens fizeram, em um certo momento, uma relação com o presente, quando a gente enxerga, por exemplo, coisas do nosso dia, do nosso cotidiano, que na verdade não são invenção nossas, mas vieram do passado, ok? Outra coisa importante é que o termo cultura traduz na melhor forma para o nosso entendimento em cuidado. Então, a cultura é um cuidado. O cuidado que os homens tiveram em preservar, em manter algo criado num tempo bem distante de nós e que deixa para os nossos dias como uma herança. Por isso, a chamada herança cultural, ok? Como a gente pode entender isso? Bom, as artes é um belo exemplo para que a gente possa entender o que os homens deixaram no passado e que foi cuidado para que no presente nós tivéssemos essa herança. Arquitetura, pintura, escultura, tanta coisa produzida num tempo distante de nós, mas que nós temos uma ideia dos povos no passado a partir desse legado cultural muito significativo, ok? Bom, um outro elemento importante dentro do estudo de história é a religião. A religião, ela é uma devoção do homem, aquilo que existe dentro de uma relação com algo que a gente considera superior, aquilo que a gente considera ser uma superioridade de algo ou alguém. A gente pode então, através da religião, fazer uma relação, uma busca desse ser superior com esse alguém, né, com essa pessoa, e fazer então a sua devoção. Do latim religare, a religião é uma forma de buscar uma ligação do homem com esse ser que se acha superior. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um ser animado ou inanimado, elementos da natureza como astros, como árvores, como pedras, como animais, mas também pode ser, se você for observar os povos antigos orientais, reis que eram considerados divindades. E se você for buscar na mitologia dos povos antigos, pronto, você vai encontrar seres diversos que eram cultuados, seres antropomórficos, seres zoomórficos, seres antropozoomórficos, como é o caso que a gente vê bastante entre os egípcios, mas que a gente encontra as pessoas buscando em algo ou em alguém superior uma forma de ligar. Mas o que é que tudo isso aí tem a ver com cultura? O que é que tudo isso tem a ver com história quando se fala de religião? Bom, se você for observar que os homens no passado, eles produziram muita coisa e deixaram como legado cultural a partir da influência da religião, você percebe quão importante é a religião para os homens. Na sua forma de produzir cultura, a religião foi bastante influenciadora. Quer um exemplo? Vamos buscar, voltar num tempo e encontrar os povos antigos da Mesopotâmia. E a gente vai perceber que a astronomia surge a partir do desejo de conhecer as divindades, os astros, um ponto importante, né, da influência da religião sobre a produção cultural. Outra coisa, arquitetura. Muito se produziu templos, palácios e tantas obras da arquitetura no mundo antigo vem como resultado da influência da religião. Outro exemplo? Muito bem, vamos lá. A escultura. Muitos deuses eram esculpidos e aí a influência da religião é muito forte também na escultura. A escrita, a literatura, se você busca o que é do Egito, o de mais importante daquilo que se escreveu num tempo muito distante de nós, e você vai encontrar o livro dos mortos, a influência da religião, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Os judeus criaram a Torá, os islâmicos criaram o Alcorão, enfim, muito do que se produz num tempo distante, a religião, ela foi bastante influenciadora. Pintura, né, um outro elemento bastante significativo da influência da religião sobre os povos antigos, em especial a gente destaca o Egito. Leis também foram criadas, é só você observar o Código de Hammurabi. O imperador, ele era considerado uma divindade e ele tinha que exercer justiça porque não existe uma divindade sendo injusto. Então, o Código de Hammurabi traz a ideia de um governo justo, com leis justas, porque o imperador é uma divindade. A relação com política e a relação com tantos outros elementos do mundo antigo, a história, ela nos dá uma visão ampliada daquilo que a religião conseguiu influenciar, produzindo muita coisa para o homem do presente. E se você for trazer para os dias de hoje, você vai encontrar uma influência também muito forte da religião na indústria e no comércio. Por exemplo, a moda. É muito que se
se produz hoje é influência religiosa na moda. Muito do que se produz hoje em turismo. Vamos visitar Meca, e aí o mundo islâmico faz as suas peregrinações e encontra no mundo árabe o desejo de conhecer mais das raízes do mundo muçulmano. Mas se você for buscar no cristianismo, como também o cristianismo alimenta o turismo em Jerusalém e em Roma, o Vaticano. Pois é, então o que a gente vem procurando trazer a partir dessa influência religiosa no mundo hoje é porque na verdade sempre existiu. A política, ela sempre foi muito forte, dos povos antigos, povos considerados da antiguidade, como Egito e Mesopotâmia, foi muito forte a influência da religião, por criar reis deuses. A Idade Média, da mesma forma, a gente encontra o teocentrismo muito forte. Enfim, a gente pode observar dentro dos elementos de política, religião e cultura como as coisas mudam e como são influenciadas a partir da religião. É uma dica, Fique atento porque a influência da religião é muito forte sobre cultura e também sobre a política no mundo antigo, mas também no mundo presente, ok? Então, rapidinho, revisando, a história é uma ciência social e ela se preocupa em estudar mudanças e permanências no mundo, ok? Está dividida em 4 fases: história antiga, média, moderna e contemporânea. E as fontes históricas são muito importantes para que a gente tenha um entendimento da história e a sua fidelidade àquilo que se produz como ciência, ok? A cultura, aquilo que o homem produziu e deixou como herança para os povos em tempos distantes. A gente busca entender que os homens tiveram cuidado para que se produzisse e para que deixasse no tempo para o nosso conhecimento. E, por último, para a gente poder finalizar, entender a relação que a religião tem com esses elementos e poder entender como é significativo a visão de um mundo a partir desses elementos importantes produzidos na história. Ok, amigo? Um abraço. Agora volto eu para o tempo e trago de volta o professor Carlos Barros. Até uma próxima.